Mateus capítulo 5, versículo 3. Abriram? Vamos nos concentrar aqui na mensagem. Vamos abrir nossas Bíblias. É um texto conhecido, mas nós vamos lá fazer uma outra abordagem hoje. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Léo, faz uma oração pela mensagem. Pai Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui mais uma vez na tua casa, na tua presença. Sabemos que o Senhor, o reino do céu, é quem nos salva, é aquele que cura, é aquele que transforma a vida do homem. É aquele que nos ensina a cada dia a andar sobre a tua presença. Ó Senhor, nos ajuda, abençoa o pastor que vai trazer a tua palavra, Deus, abençoa ele, para que possamos receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmão André, consiga um pouco de água para mim, por favor? Sim, senhor. Então vejam só, Sermão do Monte é considerado olhando pelo olhar humano, ele é considerado o maior discurso já proferido. Tem um livro chamado 100 Maiores Discursos da História. O Sermão do Monte está em primeiro lugar. Então, o Sermão do Monte é uma das mais extraordinárias declarações éticas e espirituais. Jesus está apresentando os valores do reino de Deus e está estabelecendo também um padrão que, quando a gente, o sermão hoje começa uma série de sermões das bem-aventuranças, a gente vai ver que transcende cultura, vai transcender as épocas, ou seja, o discurso de Jesus, ele vai ser dito hoje e ele vai ter validade hoje, ele vai ser dito daqui a 100 anos e vai ter validade daqui a 100 anos. Ou seja, ele não perde a força das suas palavras. Então, Jesus vai proclamar, antes de cada ensinamento, obrigado, irmão. Antes de cada ensinamento, ele vai proclamar o quê? Uma bem-aventurança. Bem-aventurança significa feliz, né? Regozijado está, a pessoa, ou seja, bem-aventurado descreve não só um aspecto de felicidade, porque muitas vezes tem tradução que diz assim, feliz, traduzindo bem-aventurado como felicidade, mas é muito mais do que felicidade, é um estado que a pessoa vive sobre o favor divino. Trata-se também de uma alegria profunda, resultado de um relacionamento com Deus e dessa experiência contínua na presença dele. Então, na primeira bem-aventurança, Jesus abre o sermão com uma palavra que gera uma contradição, e a gente vai entender por quê. Ele diz: bem-aventurado quem? Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem herda um reino porque tem posses. Quem herda um reino porque tem riqueza. Mas Jesus está dizendo aqui que quem é pobre é que vai herdar o reino. Então, nessa bem-aventurança vai surgir esse paradoxo. Ou seja, a contradição aqui não está no ensinamento de Jesus em si, está na nossa percepção. Vejam só. Jesus está ensinando que a humildade é a porta para a entrada para o reino. Ser pobre de espírito não significa, meus irmãos, pobreza material. E muita gente entendeu esse texto dessa forma, como pobreza material. Pobreza de espírito não é nesse sentido, mas é reconhecer que
sem Deus, não dá para justificar o que a gente possui. Ou seja, o indivíduo que é pobre de espírito reconhece que tudo que ele tem depende de Deus. Ele pode ter rico como for, mas ele entende que a sua riqueza foi uma bênção dada por Deus. É quando o indivíduo consegue compreender que a dependência total de Deus depende de quê? Depende dessa graça. Da graça de Deus. Por outro lado, também o texto pode chamar a atenção da gente do seguinte: o reino de Deus não é para as pessoas autossuficientes. Semana passada eu falei sobre os autossuficientes. Que tem um problema, ele acha que ele resolve tudo só, ele consegue tudo só na força do braço e da mente, e não é assim. O pobre de espírito, ele reconhece que ele depende absolutamente de Deus. O pobre de espírito entende que tudo que ele tem, ele só tem porque Deus permite que ele tenha. Então vamos para o primeiro ponto, que é a humildade. A humildade é a chave para o reino. Então veja só. A verdadeira justiça do reino começa com a humildade. Muitos acreditam que podem se aproximar de Deus como? Pelos seus métodos pessoais, por boas obras, pela religiosidade. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, para você conseguir o reino, herdar o reino, você tem que reconhecer a sua necessidade espiritual. E não que você vai fazer algo que vai agradar a Deus. Que é uma grande contradição para muita gente. Muitas religiões acham que tem que agradar a Deus. Que o homem tem que fazer algo para agradar a Deus. Quantas culturas, civilizações do passado não faziam e ainda fazem oferendas com crianças, matando pessoas, dizendo que quer acalmar os deuses. No Antigo Testamento tem o caso de Moloque, que é o mais conhecido, né? Era um tambor de metal grande, em cima tinha a metade de um boi, dentro desse tubo de metal tinha lenha e fogo, e muito fogo. Era um tonel de bronze, era uma caixa de bronze, e eles usavam, os sacerdotes, o que? Tambores, para abafar os gritos de dor e desespero das crianças que eram jogadas dentro do fogo. Nós temos o caso dos astecas, aqui onde está o México. Tem até um filme que mostra isso, se alguns irmãos quiserem assistir depois. Chama-se Apocalíptico. Mostra essa questão da cultura, que eles faziam o quê? Eles tinham os prisioneiros, aprisionavam outras tribos, levavam para um templo. O templo tinha uma oferenda, o templo era uma pirâmide, em cima da pirâmide tinha uma mesa. Ele usava, o indivíduo estava vivo, era amarrado. Ele cortava o peito do indivíduo vivo, cortava o coração, pulsando ainda na mão, e levantava. O indivíduo ainda conseguia sobreviver um pouco, mas morria. E ele lançava de escada abaixo o corpo. E aquele coração era queimado. E temos outras formas, né, de cultura, de sacrifício que eram feitos. Contudo, Jesus está ensinando que o indivíduo herdar o reino dos céus, ele precisa reconhecer a sua necessidade espiritual. Ele tem que reconhecer que ele necessita de Deus. Tem uma parábola do fariseu e do publicano, os irmãos devem lembrar, né? Eu até já preguei ela aqui. O fariseu confiava na própria justiça. Ele dizia: olha, eu cumpro a lei. Eu cumpro a lei de Moisés. O publicano, que era um indivíduo que cobrava impostos,
para Roma era um judeu cobrando impostos para quem os subjugava. E era odiado pelos próprios judeus. Levi era um publicano. E o publicano diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí perguntaram a Jesus, quem foi justificado dos dois? Aquele que cumpriu a lei, aquele que está cumprindo os mandamentos, ou o pecador que está clamando por misericórdia? Jesus disse: olha, aquele último, ou seja, o publicano, é quem sai justificado. Por quê? Porque para ele clamar por misericórdia, ele tem que ter a condição de humildade diante de Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus. Então a humildade no reino de Deus não é uma fraqueza. A primeira coisa que a gente tem que aprender: humildade não é fraqueza. E humildade não é usar uma roupa velha, não é andar de forma muito simples, não é chegar em casa e não ter um piso na casa, não é chegar em casa e você ver a pessoa cozinhando a comida em cima de uns tijolos ou de umas pedras. É a pessoa não ter uma cadeira para sentar. Humildade não é isso. Uma humildade é a condição de espírito que a pessoa reconhece que Deus, ele depende de Deus. E essa é a condição necessária para que Deus opere no homem. Segundo ponto, se no primeiro ponto a gente entende que a humildade é importante, no segundo ponto, a gente tem que entender que a dependência de Deus, depender de Deus é o caminho para a justiça. Ou seja, a justiça do rei não é conquistada. A gente não conquista uma vaga no paraíso ou no reino eterno, ou no céu, como alguns dizem, ou na vida eterna. Não, ela é uma dádiva, ou seja, nós recebemos. É tanto que daqui mais 2 semanas, daqui a 2 semanas, a gente vai falar sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque será um farto. Ou seja, Jesus está dizendo que ter fome e sede de justiça significa desejar intensamente aquilo que somente Deus pode conceder. E o Sermão da Montanha é uma construção, e a gente vai compreender com o passar das semanas, que a gente vai ver que a lógica das bem-aventuranças é como uma escada. Para você poder chegar ao último degrau da escada, você tem que subir o primeiro. Se você não passar pelo primeiro, você não sobe a escada. É uma escada que é preciso você subir degrau a degrau, até atingir o último. Então, o que Jesus está dizendo é que somente aquela pessoa que tem a vida transformada, ela só vai ter vida transformada porque ela está alinhando a vontade dela com a vontade de Deus. Então, o discípulo, aquele que segue a Deus, segue a Jesus, ele tem que começar o quê? Reconhecendo a sua pobreza espiritual, aprendendo a depender de Deus. E aprendendo a depender, ele começa a ser transformado interiormente. E gradativamente, ao longo da vida, ele vai refletir esse caráter do reino, que é o grande problema para muita gente. Entra ano e sai ano, passa ano, e a pessoa continua no berçário da igreja, naquele berçário espiritual. Por isso que Paulo chega lá em Coríntios 3 e diz: olha, tem gente que a gente lida com ele é uma criança na fé, mesmo tendo 20 anos de crente, ele não amadurece. Então por quê? Porque não houve o processo de transformação contínua. Ele tem que estar no processo de transformação. Então essa caminhada, nessa subida dessa escada, vamos chegar até Mateus 5,10, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, viver os valores do reino, meu irmão, significa o quê? Enfrentar oposição. Por que a gente enfrenta oposição do mundo?
Porque o que Jesus veio trazer confronta essas estruturas. Jesus desafia o orgulho humano. Jesus promove essa transformação. Terceiro ponto é que a justiça que reflete o reino de Deus é uma justiça pacificadora. Ela busca pacificar o reino e pacificar a vida do homem. Então, a dependência de Deus transforma não apenas a relação nossa com o homem, aliás, nossa com Deus, mas também nossa com o semelhante. Quando a gente reconhece que a gente é insuficiente, que a gente tem que ser humilde, que a gente começa a tratar o outro com compaixão, com misericórdia, com respeito, a gente começa a refletir exatamente aquilo que a justiça do reino, que é pacificadora, busca fazer. Ela busca nos reconciliar e nos restaurar. Por isso que Jesus diz assim em Mateus 6,33: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu já preguei sobre esse versículo aqui. Então significa que a gente tem que viver de maneira íntegra, maneira honesta, de maneira como, por exemplo, algumas pessoas dizem, viver de maneira decente. Colocando os interesses de Deus e do próximo acima do nosso. E isso é um problema sério na vida de muitos crentes, porque tem muitos crentes que não fazem isso, não conseguem, porque é difícil fazer. Você colocar o interesse do outro acima dos seus, porque o mundo diz o quê? Você primeiro pensa em você, depois é que você vai pensar no outro. Já o reino de Deus diz, a gente tem que colocar o interesse de Deus e do próximo acima dos nossos. E isso acontece quando a gente começa a perdoar, ao invés de condenar. Quando a gente perdoa, a gente está colocando o interesse de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus nos perdoou primeiro. E quando a gente perdoa o próximo, a gente está colocando o quê? A gente está renunciando o nosso próprio ego, o nosso egoísmo, que muitas vezes impede. Eu já escutei gente dizer, olha, perdoa não perdoa não, eu até esqueço. Eu deixei para lá, mas perdoar não. A pessoa não deixou para lá, a pessoa não perdoa, a pessoa não esqueceu, sempre vai vir a memória. Por isso que Paulo diz, olha, miserável que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, eu estou carregando um cadáver, que sou eu mesmo. Por quê? Porque a minha natureza terrena está me empurrando para onde? Para a terra. Porque todos nós um dia vamos morrer. Enquanto a minha natureza espiritual está apontando para onde? Está apontando para o céu. Apontando para a eternidade. Então é preciso haver essa reconciliação. Depender de Deus, meus irmãos. Ao começarmos a depender de Deus, nós vamos nos tornar instrumentos de paz. E aí a gente vai defender a injustiça. A gente vai defender, não, condenar a injustiça. Defender o injustiçado. Ajudar o necessitado. Testemunhar o poder transformador do Evangelho. Esses dias eu estava vendo na rede social um vídeo de uma moça. Colocaram o vídeo dela antes e depois. O vídeo dela antes, toda de preto, lábio preto, sobrancelha preta, com o tom dos olhos tudo preto, cheio de piercing, e defendendo aborto. E ela passava na rua e arrancava todos os adesivos de carros que tivesse assim, eu sou pró-vida, né? E ela dizendo vários tipos de palavrão, fazendo gestos obscenos para quem defendia aquilo. E aí daqui a pouco acaba o vídeo, um pouco segundo aparece a mesma moça.
interessante. Você vê as duas pessoas, você pensa que é outra pessoa. O poder de destruição que essas ideologias promovem na cabeça da pessoa, cada vez a pessoa vai se afastando mais de Deus e a beleza vai embora. Eu vi o vídeo e disse, meu Deus, é a mesma moça. A moça que apareceu dizendo, eu agora sou cristã, sigo a Cristo, sou contra aborto, e começou a falar que tinha vergonha daquilo que ela fez, mas ela vivia na escuridão. E ela agora estava na luz seguindo a Cristo. E eu disse, veja só o que é que Deus faz. Deus transforma a pessoa ao ponto de que ela sai dessa imagem decadente para essa pessoa. A menina era linda. E você viu o outro vídeo e disse, meu Deus, como é que pode a pessoa se destruir por conta de uma ideologia? Ou seja, até nisso o poder transformador do Evangelho transforma o indivíduo e ele fica mais bonito. Então, meus queridos, a gente tem que ver que humildade e dependência de Deus são um fundamento da vida cristã. A gente tem que reconhecer que a gente é insuficiente, e por conta disso a gente abre o espaço para a atuação da graça de Deus, para que a gente possa ser conduzido verdadeiramente à justiça do reino. No próximo sermão a gente vai ver o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a gente vai descobrir que Deus consola aqueles que sofrem, que choram, tanto diante das dores como diante das injustiças desse mundo. O que é que a gente aprende rapidamente com esse sermão, com essa parte do Sermão da Montanha? Primeira coisa que a gente tem que reconhecer é nossa dependência de Deus. E reconhecer a dependência de Deus, mesmo, não torna você um alienado, não. Eu lembro que nas minhas aulas, como estudante, né, eu dou aula como professor, mas estava como estudante. Numa sala de filosofia onde tinha tanto ateu, agnóstico. E uma vez eu disse, rapaz, eu queria ter a fé que vocês têm, que não acreditam em nada. Segunda coisa, eu acho que vocês têm um grande problema. Você acha que aquele indivíduo que tem fé é um idiota. Pelo contrário, o indivíduo que tem fé é o cara que mais questiona. Porque ele questiona a própria fé dele todo dia. O indivíduo que tem fé, ele olha para si e diz assim, primeira coisa, quantas vezes, né, a gente não se questiona se Deus existe mesmo. Às vezes acontece um problema, meu Deus, onde é que Deus estava que permitiu isso? Muitas vezes a fé vai esfriando. Quantos vão esfriando a fé e aí, param de vir à igreja, param de orar, param de ler a Bíblia, acham que cantar uma música aqui e acolá, acham que ver uma pregação aqui e acolá, ou ver aqueles vídeos curtos de internet, vai alimentar a alma dele. Ele acha que ficar em casa, assistindo no YouTube pregadores, aquilo vai alimentar a alma dele. Pode até alimentar, mas se ele não entender que ele depende de Deus, que mesmo na dificuldade da vida, ele vai ter que ter essa consciência de confiar em Deus, e não apenas nas suas próprias capacidades. E quando ele olha para si mesmo e vê que muitas vezes ele impõe a Deus aquela frustração que ele tem. Porque imagine, meus irmãos, todos nós temos traumas. O ser humano é um ser traumatizado. Nós temos traumas da família, traumas na rua, por problemas que aconteceram, né? Por exemplo, criança que sofre bullying é uma criança que tem traumas. Esposas que, infelizmente, acontece marido agredir esposa, é uma pessoa que tem trauma. Filhos que tiveram pais que não cuidaram,
que muitas vezes trataram mal, né? Filho que era espancado, até chutado, recebia murro, né? Gente que eu já vi história, gente que apanhava de chicote. Pessoas que tiveram problema com drogas. Então, todo tipo de problema leva a pessoa, muitas vezes, a pensar o quê? Rapaz, Deus não está nem aí para mim. Deus não está preocupado com o meu problema. Só que a gente tem que entender o seguinte: a natureza caída do homem leva o homem a passar tudo isso. E não foi porque Deus quis que fosse assim. O interessante, né, Lelo, que Deus, ele deu liberdade para o homem. No Éden, o homem vivia livre. E o homem preferiu escolher a prisão. Ser escravizado pelo pecado, que é o que acontece. Todos nós somos escravos do pecado. Escravos daquilo que desagrada a Deus. É tanto que Paulo diz: miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer de bom, eu não consigo. Tento e não consigo. Agora, aquilo que é mal, que eu não quero fazer, minha mente diz assim: isso não é bom, e eu vou e faço. Olha que situação miserável a minha. Então, nas dificuldades da vida, a gente tem que reconhecer que nós dependemos de Deus. Que nós precisamos cada vez mais depender dele. Por quê? Porque Deus vai mostrar o caminho para sair daquela situação. Outra coisa que a gente tem que ter preocupação, meus irmãos, é nessa prática da justiça do reino de Deus. A prática da justiça do reino de Deus diz que a gente tem que buscar perdão, reconciliação e paz. A gente se perdoa para se reconciliar e se reconcilia para viver em paz. Mas tem gente que não quer reconciliação. Tem gente que não perdoa. Tem gente que tem dificuldade. E eu não estou dizendo que é fácil perdoar, não, gente. Tem gente que eu também nunca... que às vezes eu fico pensando: meu Deus, será que eu perdoo essa pessoa? Às vezes a gente fica pensando: não, Senhor, se eu não perder, eu tenho que perdoar. O Senhor me ajude a ter que perdoar. Porque a gente tem que buscar se reconciliar para viver em paz. Se a gente não vive em paz, meus irmãos, isso reflete até na nossa saúde. Vocês sabiam que pessoas que não vivem em paz, ela tem uma tendência maior a ter problema de pressão alta, a possibilidade de ter um AVC, ataque cardíaco? Isso é dito pela ciência. Uma pessoa que não consegue viver em paz, ela começa a descarregar dentro do seu próprio organismo, por conta do estresse, que é o hormônio chamado cortisol. E esse indivíduo, quando entra na corrente sanguínea, ele faz mal, porque ele não pode ser descarregado o tempo todo. O indivíduo que tem paz, ele vai ter a descarga de cortisol quando ele estiver num momento de perigo. E aí o cortisol e a adrenalina entram no sangue da gente, na corrente sanguínea, para nos despertar, para dizer: olha, você tem que se proteger, que você pode morrer. Mas o problema é que quem não tem paz é que vive o tempo todo com cortisol no seu corpo. E por conta disso, ele vai agravando a situação dele, não é de um dia para o outro. Imagina 10 anos, 20 anos. Aí quando você vê, o indivíduo teve um AVC. O indivíduo teve um ataque cardíaco. As pessoas pensam: não, é porque ele comia muita gordura. Não era. Era porque o indivíduo não vivia em paz. Então, nos conflitos familiares, nos conflitos profissionais, dentro dos ministérios, dentro da escola, dentro de qualquer área da sua vida, você tem que buscar o perdão, a reconciliação e a paz. E quando você faz isso, você está praticando a justiça do reino e refletindo o caráter de Cristo. Vamos orar para a gente encerrar. Vou pedir para Gilberto orar para a gente encerrar. Oremos, Pai.